A história tá cheia de revoluções, não é? Mas tem uma que se destaca. Uma que era quase impensável. Uma revolta de pessoas escravizadas que não só enfrentou, mas que derrotou as maiores potências do mundo daquela época. Essa é a história da Revolução Haitiana. A grande pergunta que guia nossa análise é exatamente essa: como foi possível? Como é que um exército formado por gente escravizada, com quase nenhum recurso, conseguiu bater de frente e vencer os exércitos de nações como a França, a Espanha e a Grã-Bretanha? Vamos mergulhar nos fatores que fizeram o impossível acontecer. Para a gente ter uma noção real do peso desse evento, primeiro é preciso entender a dimensão da conquista. Isso não foi uma simples rebelião, não. Foi uma virada de mesa completa na ordem social e política da época. O que vemos aqui é algo único. Simplesmente não existe outro caso igual na história da humanidade. Claro que aconteceram muitas outras revoltas de escravizados ao longo do tempo, mas a do Haiti foi a única que deu certo, a única que chegou ao ponto de criar uma nação independente, uma república governada por ex-escravizados. Uma vitória que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Para entender a raiz dessa revolução, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para a colônia francesa de São Domingos. Pense no lugar de uma beleza inacreditável, mas também de uma crueldade difícil de imaginar. Aquele lugar era o motor econômico do Império Francês. 40%. Pare e pensa nesse número. Quase metade de todo o açúcar que a Europa consumia, o açúcar que adoçava o café, o chá, que movimentava a economia de luxo, vinha dessa pequena ilha. E não para por aí. Além do açúcar, São Domingos também era responsável por 60% de todo o café do mundo. Essa produção absurda fez de lá a colônia mais lucrativa do planeta. O apelido era a Pérola das Antilhas. Mas essa pérola, ela tinha um preço terrível. Toda essa riqueza vinha de um sistema brutal, o sistema de plantation. Basicamente, fazendas gigantescas plantando uma coisa só, o latifúndio. E como base de tudo, a escravidão de centenas de milhares de africanos. As condições eram tão desumanas, mas tão desumanas, que a expectativa de vida de alguém que chegava escravizado ali era de apenas alguns anos. E este gráfico aqui ajuda a gente a ver por que tudo aquilo era insustentável. Olha só a desproporção. 500 mil de pessoas escravizadas contra pouco mais de 30 mil colonos brancos e uns 28 mil negros livres. Essa diferença numérica criava uma tensão constante, era um verdadeiro barril de pólvora social só esperando uma faísca para explodir. E a faísca que acendeu esse barril de pólvora veio, ironicamente, do centro do próprio império que os oprimia, a França, que na época vivia a sua própria grande revolução. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa conseguiram cruzar o Atlântico. Marinheiros, soldados, comerciantes, todo mundo trazia notícias de Paris. A população escravizada ouviu falar da tal Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e começou a se perguntar: ué, se todos os homens nascem livres e iguais, por que essa regra não vale para nós? Em 1791, a revolta explodiu, se espalhando pelas plantações como um incêndio. A luta foi tão intensa que, em 1793, os comissários franceses na ilha, completamente desesperados, aboliram a escravidão para tentar conseguir o apoio dos rebeldes. Um ano depois, em Paris, o governo jacobino bateu o martelo e tornou a decisão oficial para todas as colônias francesas. Parecia uma vitória monumental. E é no meio desse caos todo que surge uma das figuras mais geniais da história militar, Toussaint Louverture, um ex-escravizado autodidata que transformou rebeldes em um exército disciplinado. Com uma estratégia brilhante, ele se aliou e depois traiu os espanhóis, lutou contra os britânicos e, no final das contas, assumiu o controle da colônia. Em nome da França, verdade, mas sob o seu próprio comando. Louverture tinha conseguido a abolição e o controle da colônia. Só que, lá do outro lado do oceano, um novo líder na França não via essa autonomia com bons olhos. Ele tinha outros planos. A luta pela verdadeira liberdade estava prestes a entrar na sua fase mais sangrenta. Chegamos em 1802. E agora, quem manda na França é Napoleão Bonaparte. E ele, na prática, traiu os ideais da Revolução. Ele via a riqueza de São Domingos como algo essencial para os seus planos de império. Então ele enviou uma das maiores expedições navais da história com uma única missão: esmagar a rebelião e trazer a escravidão de volta. O primeiro passo de Napoleão foi neutralizar o Louverture,
O general dele armou uma cilada, prometeu um acordo de paz só para capturar e deportar o líder rebelde. Toussaint Louverture morreria numa prisão fria nas montanhas da França. Napoleão achou que, sem o líder, a revolução morreria. Foi um erro de cálculo fatal. Porque com o Louverture fora de cena, a liderança passou para o seu braço direito, Jean-Jacques Dessalines. E se Louverture era o diplomata, o general que talvez buscasse uma autonomia dentro do Império Francês, Dessalines era um guerreiro implacável. Para ele não existia meio termo. A única opção era independência total e absoluta, custasse o que custasse. O que se seguiu foi uma guerra de extermínio. Mas o exército de Dessalines, lutando pela própria liberdade, no seu próprio território, e ainda com a ajuda da febre amarela que dizimou as tropas europeias, se mostrou imparável. Eles derrotaram os veteranos das guerras de Napoleão, conquistando a vitória final em novembro de 1803. No dia 1º de janeiro de 1804, Jean-Jacques Dessalines declarou a independência. Nascia ali uma nova nação, forjada no fogo da mais brutal das guerras. Se tornava a segunda nação independente das Américas, logo depois dos Estados Unidos. Para simbolizar essa ruptura total com o passado colonial, eles abandonaram o nome francês, São Domingos. No lugar, escolheram Haiti, uma palavra da língua indígena taíno que significa terra de altas montanhas. Foi uma forma de honrar os habitantes originais da ilha que foram dizimados séculos antes pelos primeiros colonizadores. O impacto da Revolução Haitiana no mundo foi imediato e gigantesco. Para as pessoas escravizadas nas Américas, do Brasil aos Estados Unidos, o Haiti virou um farol de esperança. Para as potências escravocratas, virou um pesadelo. O medo de que a revolta se espalhasse. E mais, a derrota no Haiti convenceu Napoleão que seu sonho de império americano era inviável. Isso levou a vender o imenso território da Louisiana para os Estados Unidos, basicamente dobrando o tamanho do país. Essa frase do Rousseau, o homem nasce livre e por toda parte vive agrilholhado, foi um dos pilares da Revolução Francesa. Mas foram os homens e as mulheres do Haiti que levaram essa ideia à sua conclusão mais lógica e radical. Eles não apenas quebraram as próprias correntes, mas mudaram o mapa do mundo e provaram que a luta pela liberdade, mesmo contra todas as probabilidades, pode de fato mudar o curso da história.